No início do século XX, o filósofo Henri Bergson causou o primeiro engarrafamento da história da Broadway simplesmente porque as pessoas estavam desesperadas para ouvir como recuperar o próprio tempo. Nós vivemos hoje cronicamente exaustos, correndo contra o relógio como se a gente estivesse doente, mas a verdade é que a sua ansiedade não é uma falha individual. Ela é o resultado de uma ilusão técnica que transformou a sua vida em uma planilha dividida em pedaços. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a filosofia de Bergson nos ensina a desmontar a engrenagem do tempo mecânico para resgatar a sua interioridade. No meio do caminho você vai entender por que a resposta para essa sua exaustão não está na gestão do tempo, mas na recuperação do seu tempo vivido. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Antes de entrarmos nas entranhas da filosofia do Henri Bergson, eu preciso fazer um convite muito breve e especial. Você sente que a sua mente está constantemente afogada pela aceleração do mundo e você quer ferramentas conceituais profundas para voltar a pensar com clareza? No dia 1º de setembro de 2026, às 19 horas, nós teremos a nossa aula magna de lançamento do nosso curso de Filosofia Contemporânea Francesa. Serão 10 meses de jornada, combinando aulas expositivas comigo e discussões orientadas com o professor Paulo Vitor Andrade. A gente vai passar não apenas por Bergson, mas por Foucault, Deleuze, Debord, Lipovetsky e tantos outros. Os grandes pensadores que decifraram o nosso tempo. O link para entrar no grupo VIP do WhatsApp já está na descrição e no primeiro comentário fixado. Entrando no grupo, você garante acesso à aula magna e uma condição de lançamento totalmente exclusiva. Agora, voltemos ao nosso problema. Ora, para entender como nós nos tornamos reféns de uma rotina que nos esmaga, vale a pena olhar para a trajetória de um homem que sentiu essa mesma fratura na carne. Em 1877, um jovem estudante parisiense chamado Henri Bergson deixava seus professores perplexos ao vencer o prestigiado Concours Général, com a resolução brilhante de um problema matemático complexo proposto por Pascal. Bergson tinha diante de si uma carreira brilhante, totalmente pavimentada nas ciências exatas. Ele possuía o tipo de mente capaz de reduzir o mundo a equações, medidas e espacialidades perfeitas. Mas a profunda decepção do seu mestre de matemática, que chegou a dizer que ele estava trocando uma carreira genial por ser apenas um filósofo, Bergson decidiu ingressar na École Normale Supérieure, ou Escola Normal Superior, para estudar humanidades. Ele percebeu muito cedo que as fórmulas mais precisas da física e da matemática eram incapazes de tocar a substância daquilo que nos faz humanos, que é a nossa própria experiência do tempo. Pensa comigo por um instante no que acontece quando você olha para o mostrador do seu telefone ou para os ponteiros de um relógio. Você vê números dispostos em um círculo, divididos em intervalos rigorosamente iguais, onde um segundo acontece estritamente depois do outro. Para a física tradicional e para a matemática que o jovem Bergson dominava, o tempo é apenas isso, uma linha reta, perfeita, de pontos justapostos, uma sucessão de instantes idênticos que se acumulam como moedas em um cofre. O problema, e é aqui que a dor do homem moderno começa, é que nós transportamos essa lógica de medição espacial para dentro da nossa vida psíquica. Nós começamos a tratar as nossas dores, as nossas memórias e o nosso cansaço como se fossem blocos empilháveis em uma planilha. Foi justamente durante suas caminhadas como jovem professor na província de Clermont-Ferrand que Bergson teve seu grande estalo filosófico. Ele percebeu que a física espacializava o tempo para poder manipulá-lo e medi-lo, mas que esse tempo medido era uma casca vazia, uma abstração morta que não guardava relação alguma com o tempo de uma consciência viva. O tempo da ciência era o tempo do relógio, mas o tempo da vida era algo completamente diferente. Ao tentarmos encaixar o fluxo desordenado e qualitativo das nossas emoções dentro do tempo rígido da eficiência produtiva, nós criamos um atrito constante. E esse atrito insustentável entre o que nós vivemos por dentro e o que o relógio exige por fora é o nome técnico do que hoje nós chamamos de ansiedade. Por isso, quando você sente que o seu tempo desapareceu, não significa que as 24 horas do dia encolheram fisicamente. Significa que a sua mente foi treinada para ver o tempo como um espaço a ser preenchido, recipiente que precisa estar constantemente ocupado por tarefas, metas, notificações. Nós nos transformamos em contadores do tempo em vez de sermos os viventes do tempo.
Bergson percebe que essa confusão entre espaço e tempo era o grande erro da metafísica ocidental, um erro que se infiltrou na nossa rotina a ponto de nos fazer sentir culpados sempre que não estamos quantificando a nossa própria existência. Essa descoberta culminou em sua primeira grande obra, o ensaio sobre os dados imediatos da consciência, publicado em 1889. Nela, Bergson faz uma crítica demolidora à psicologia da sua época, que tentava medir a intensidade dos sentimentos humanos como se a alegria ou a tristeza pudessem ser somadas ou multiplicadas. Ele mostrou que a nossa vida interior não é feita de estados mentais separados que se sucedem como vagões de um trem, mas de um fluxo contínuo e indivisível. No entanto, a sociedade industrial e hoje a sociedade hiperdigital exige que nós sejamos analíticos, pragmáticos e fragmentados. Nós fomos moldados para trair o nosso próprio ritmo psíquico em nome de um relógio que nunca para de rodar. Para colocar um ponto final nessa ilusão, Bergson estabelece uma distinção conceitual que é o coração da sua filosofia e que deveria ser ensinada nas escolas. De um lado existe o tempo espacializado, aquele tempo quantitativo, homogêneo e exterior, do qual o relógio é o maior símbolo. Do outro lado existe a durée pura, a duração pura, que é o tempo real da consciência, um tempo essencialmente qualitativo, heterogêneo, contínuo. Para explicar a duração, Bergson nos convida a pensar na música. Quando você ouve uma melodia, você não escuta uma nota isolada, depois apaga essa nota da memória para escutar a seguinte e depois outra. Se você fizesse isso, você não ouviria música. Você ouviria apenas um ruído descontínuo e sem sentido, concorda? O que faz a melodia existir é o fato de que cada nota se prolonga na nota seguinte, penetrando-se mutuamente em uma unidade viva, onde o passado se conserva dentro do presente. A duração pura é isso, uma organização contínua de estados de consciência que se interpenetram sem se separarem. No entanto, a nossa rotina contemporânea faz exatamente o oposto da música. Ela pega a nossa vida, picota em blocos de 30 minutos, em notificações de 5 segundos, em prazos de entrega que nos forçam a tratar cada instante como uma coisa isolada e espacial. Nós vivemos picotando a melodia da nossa existência e depois nos perguntamos por que ela perdeu todo o ritmo e harmonia. Repara como essa espacialização do tempo altera a forma como você sente a sua própria vida. Quando você está ansioso, você não está vivendo o presente. Você está tentando antecipar um ponto no espaço futuro, tentando empacotar aquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade é o desespero de uma mente que tenta aplicar a lógica da fita métrica a uma realidade que é puro movimento. Você quer controlar o fluxo da duração usando a rigidez da inteligência analítica. É como tentar segurar a água de um rio usando uma rede de pesca. Por mais que você se esforce, a água continua passando pelas frestas e você fica apenas com a sensação de exaustão e impotência. E por que a gente faz isso? Porque a nossa sociedade é movida pela utilidade prática. O tempo espacializado é o tempo da troca, o tempo do trabalho, o tempo da mercadoria. É o tempo do tempo é dinheiro. Para a fábrica, para o escritório, para a métrica das redes sociais, a duração pura de um indivíduo não tem valor nenhum. O que importa para a máquina social é quantos produtos você entrega por hora, quantas telas você rola por minuto, quantas interações você consegue quantificar. Nós fomos educados para olhar a nossa própria vida do lado de fora, como se fôssemos espectadores de um cronômetro, e não os autores do nosso próprio tempo vivido. Essa divisão permanente gera uma cisão dolorosa dentro de nós. Por fora, nós cumprimos a agenda, respondemos às mensagens, batemos as metas, parecemos ter o controle absoluto da nossa rotina, e por dentro, no entanto, a nossa duração pura está sufocada, ansiando por um espaço de respiração que nunca chega. A ansiedade contemporânea não é um defeito de fábrica do seu cérebro, nem um cansaço que se resolve com 3 dias de férias ou um aplicativo de meditação. Ela é o sintoma visceral de uma vida que foi completamente despojada do seu caráter qualitativo para virar puro número, pura métrica, pura espacialidade. Em sua obra-prima de 1907, A Evolução Criadora, Bergson avança ainda mais nessa investigação e nos entrega uma chave de leitura impressionante sobre a nossa natureza. Ele explica que a espécie humana não é definida, primariamente, pela sua capacidade de especulação teórica pura, mas sim pela sua capacidade de fabricar instrumentos e ferramentas para dominar a matéria. Nós somos, por essência biológica e evolutiva, o Homo faber, o homem fabricante. Para fabricar coisas, para construir abrigos, criar máquinas e organizar cidades,
A evolução dotou o ser humano de uma faculdade mental muito específica, a inteligência analítica. A inteligência, segundo Bergson, é uma ferramenta espetacular, mas ela tem um viés de fabricação inevitável. Ela só consegue lidar com o que é sólido, inerte, descontínuo. A inteligência funciona exatamente como uma câmera fotográfica. O que uma câmera faz quando tira uma foto de um atleta correndo? Ela paralisa o movimento, recorta um instante estático e nos entrega uma imagem imóvel. Se você juntar 1000 fotos estáticas e passá-las rapidamente em um projetor, você cria a ilusão do movimento, mas o movimento real, aquele impulso contínuo do corredor, nunca esteve presente em nenhuma das fotos. A inteligência faz a mesma coisa com a vida. Ela paralisa o fluxo contínuo do real para poder analisá-lo, para poder cortá-lo, montá-lo, segundo as nossas necessidades práticas. O drama da nossa época é que nós transformamos a inteligência analítica na única forma válida de acesso à realidade. Nós nos tornamos experts em fragmentar problemas, em mapear processos, em otimizar rotinas. Mas ao aplicarmos essa mesma mentalidade do Homo faber para a nossa existência interior, o resultado é catastrófico. Nós tentamos otimizar os nossos relacionamentos, cronometrar o nosso descanso, transformar a nossa saúde mental em uma sequência de hábitos auditáveis. Nós tratamos a nossa própria psique como um motor que precisa ser consertado, como uma máquina que está rendendo menos do que o projetado na planilha. Ora, mas a vida, na sua substância mais íntima, não é uma máquina inerte. Ela é o que Bergson chamou de elan vital, o impulso vital, uma força criativa imprevisível e em permanente transformação. Quando você tenta enquadrar o seu impulso vital dentro das categorias rígidas do Homo faber, a vida simplesmente empaca. A inteligência nos dá o domínio técnico sobre a matéria, mas nos deixa completamente cegos do significado do devir, do movimento. Nós sabemos exatamente como construir um império de produtividade, mas esquecemos completamente como habitar o tempo sem a necessidade sufocante de produzir algo em troca. É por isso que a nossa exaustão parece não ter fim. Nós estamos permanentemente operando na frequência da utilidade prática, enxergando tudo à nossa volta, inclusive as pessoas e os nossos momentos de pausa, como meios para atingir um determinado fim. Nós nos esquecemos de como simpatizar com a vida em sua forma pura. A inteligência nos deu o conforto moderno, a tecnologia e o controle sobre a natureza, mas nos trancou em uma cela de vidro, onde tudo é previsível, mensurável e eficiente, e completamente desprovido de vida e de ar. Para entender como essa prisão da eficiência atingiu proporções quase míticas, nós precisamos olhar para a forma como o próprio Bergson viveu o auge de sua fama. Nos primeiros anos do século XX, suas aulas no Collège de France tornaram-se o evento cultural mais concorrido de toda a Europa. O auditório ficava tão abarrotado que damas da alta sociedade enviavam seus criados horas antes para reservar assentos. E quando ele visitou Nova York, em 1913, o interesse do público foi tão avassalador que causou o primeiro engarrafamento registrado na história da Broadway. Mas o que todas essas pessoas buscavam em Bergson? Elas não estavam atrás de mais uma teoria acadêmica abstrata ou de um sistema lógico fechado. Elas estavam sufocadas pela aceleração da primeira revolução industrial, pelo ritmo ensurdecedor das fábricas, pela expansão das metrópoles e pela chegada dos automóveis e do cinema. Elas sentiam que a vida estava se tornando mecânica e que a interioridade humana estava sendo atropelada pela velocidade do progresso técnico. Bergson era o antídoto intelectual para aquele pesadelo. Ele lembrava à humanidade que o homem é mais do que uma peça de engrenagem e que a existência não se reduz à automação. A sociedade da época de Bergson já sofria com o ritmo do telégrafo e das locomotivas. Imagina o que ele diria do nosso tempo. Hoje, nós levamos o mecanismo do Homo faber no bolso da nossa calça, da forma de um retângulo luminoso que nos cobra respostas instantâneas 24 horas por dia. As redes sociais e os algoritmos são a hipertrofia máxima da inteligência espacializante. Eles pegam o fluxo da sua duração e o reduzem a taxas de retenção, a cliques, a métricas de engajamento, a visualizações em vídeos curtos. A sua vida virou um espetáculo fútil, porque você foi induzido a trocar a experiência real da sua duração pela imagem estática do que você parece estar vivendo. E é aqui que o colapso da saúde mental se escancara. Quando você passa o dia inteiro pulando de estresse em estresse, consumindo conteúdos picotados de 15 segundos, seu cérebro perde a capacidade de realizar a síntese qualitativa da memória. Em matéria e memória,
um livro de 1896, Bergson mostrou que a nossa memória pura não é um arquivo morto de fotos passadas, mas uma força viva que se dilata e se contrai sobre o presente para dar sentido à ação. Sem a duração e sem a conservação do passado, você é reduzido a um mero autômato e apenas reage a estímulos imediatos do ambiente. Você não escolhe mais nada, você apenas responde a notificações. O resultado disso é a perda do elan vital, esse impulso vital que deveria nos mover para a criação, para o amor, para a arte, para a transformação pessoal. Tudo isso fica estancado, bloqueado por uma sobrecarga de estímulos rasos que nos mantém permanentemente ocupados e cronicamente vazios. A aceleração desenfreada não nos torna mais vivos, ela nos mumifica. Ela nos transforma naquilo que Bergson chamava de seres sem duração interior. Robôs perfeitamente adaptados às exigências do mercado, mas completamente incapazes de sentir a beleza profunda e assustadora de estarem realmente vivos. Se a inteligência analítica nos prendeu nessa mecânica e a sociedade nos exige essa aceleração constante, como nós podemos desarmar essa armadilha? Bergson responde que a saída não passa por destruir a inteligência ou rejeitar o mundo prático, mas por cultivar uma faculdade que está adormecida dentro de nós, a intuição. Na sua famosa Introdução à Metafísica, de 1903, ele define a intuição não como um pressentimento místico ou um palpite vago, mas como um esforço intelectual rigoroso de simpatia com o real. Ter intuição é fazer um movimento corajoso de colocar-se dentro do objeto, de coincidir com o fluxo da própria vida, em vez de apenas observá-lo do lado de fora. Enquanto a inteligência analisa, divide, mede e categoriza, a intuição entra na coisa e se une à sua duração. Pensa na diferença entre ler 100 guias de viagem sobre uma cidade histórica e caminhar pelas ruas dessa mesma cidade, sentindo o cheiro do ar, o calor das pedras e o som das vozes. Os guias te dão análises e informações relativas. A caminhada te dá a experiência absoluta e direta. A intuição é esse salto para dentro da experiência vivida. É o momento em que você para de tratar a sua vida como um problema a ser resolvido e passa a experimentá-la como uma realidade a ser habitada. Fazer esse movimento exige um esforço colossal, porque tudo ao nosso redor nos empurra na direção contrária. A sociedade te quer analítico, rápido, utilitário, previsível. A intuição, por outro lado, exige que você desacelere, que você deixe o seu olhar vagar, que você rompa com o hábito automático da reação e que você tenha a coragem de suportar o silêncio sem pegar no celular. Para Bergson, a verdadeira liberdade não é o livre-arbítrio de escolher entre o produto A ou o produto B na prateleira do supermercado. A verdadeira liberdade é a mobilidade da consciência que consegue agir a partir da totalidade da sua própria duração. Quando você resgata a sua intuição, o seu tempo para de desaparecer. Não porque o dia ganha mais horas mágicas, mas porque você volta a preencher o tempo com a presença real e uma densidade qualitativa. Um único quarto de hora vivido em estado de intuição e presença profunda vale mais do que 10 anos de uma existência arrastada na automação do hábito. O momento em que a memória pura volta a irrigar o presente, em que a sua história pessoal ganha espessura, em que você volta a sentir a força do impulso vital correndo pelas suas veias. A filosofia de Bergson é um convite radical para uma revolução da interioridade. Ela nos mostra que a ansiedade que nos devora não é um destino inevitável da condição humana, mas o preço alto que nós pagamos por termos aceitado viver na ditadura do tempo espacializado. Recuperar o seu tempo não é uma questão de comprar um organizador mais caro ou de aprender uma nova técnica de gestão de tarefas. É uma questão de ter a audácia de desarmar o relógio de dentro da sua cabeça e voltar a escutar a melodia viva que sempre esteve tocando no fundo da sua consciência. No final das contas, quando você desliga a tela do seu telefone e se depara com o silêncio do seu quarto, a pergunta que resta não é sobre quantas tarefas você conseguiu cumprir hoje. A pergunta que deveria ser feita, aquela que incomoda e a rotina tenta sufocar a todo custo, é: onde que você estava enquanto o seu tempo passava? O relógio continuar girando na sua parede é uma inevitabilidade da física e da organização social. Mas aceitar que a sua existência seja reduzida a essa contagem regressiva e árida é uma escolha que faz todos os dias e é feita por você. Nós nos acostumamos a colocar a culpa da nossa exaustão na aceleração do mundo, na ganância das corporações
ou no excesso de tecnologia, como se fôssemos meras folhas secas arrastadas pelo vento do século XXI. É evidente que as estruturas pressionam e que o sistema é desenhado para explorar a nossa atenção. Mas Bergson nos lembra de uma verdade que a gente não quer aceitar. A consciência é essencialmente mobilidade e criação. A chave da cela sempre teve na sua mão, em forma de uma capacidade de parar, de contemplar e de reocupar o seu próprio tempo vivido. Se você continuar tratando a sua vida como uma sequência interminável de urgências alheias, você continuará se sentindo cronicamente atrasado, cronicamente culpado, cronicamente vazio. A vida não está esperando por você no final da sua lista de afazeres, nem no momento em que você finalmente alcançar a estabilidade perfeita ou a aposentadoria. A vida é o próprio fluxo, é a própria duração que acontece agora, enquanto você tenta desesperadamente controlar o próximo segundo. Seu tempo não desapareceu, você é que tem se ausentado dele para morar nessas projeções abstratas da sua inteligência. Trazer a responsabilidade de volta para os seus ombros não é uma espécie de castigo, é o único caminho para uma espécie de autenticidade. Significa decidir com firmeza de quem defende a própria vida e haverá territórios do seu dia que não estarão à venda, que não serão quantificados, que não serão postados e que não servirão para absolutamente nada além de serem vividos na sua duração pura. Significa entender que a saúde intelectual e a paz de espírito não são prêmios de consolação para pessoas eficientes. São conquistas de quem aprendeu a dizer não do mecanismo do mundo. A escolha, pelo menos parte da escolha, continua sendo sua e de mais ninguém. Você pode continuar sendo o Homo faber perfeitamente ajustado, rodando na engrenagem da ansiedade até o último dos seus dias, ou pode fazer o esforço doloroso e libertador de resgatar a sua intuição e voltar a habitar a sua própria história. O tempo do relógio continuará correndo com a sua insensibilidade habitual, frio e indiferente à sua dor. A questão decisiva é saber se, dentro desse tempo que passa, haverá uma alma viva e consciente para sentir a jornada, ou apenas mais um autômato correndo assustado atrás de um segundo que já se foi. Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.